Salve, salve, senhoras e senhores. Bebus e bem boas deste Brasil dantes, muito mais varonil. E hoje eu não fiz roteiro nenhum para esse vídeo. Então prepare-se para uma enxurrada de divagações, digressões, que provavelmente não vão levar a lugar nenhum. Tergiversações que não vão ser costuradas. Hoje me perguntaram, e quando você não faz o roteiro? Quando que você sabe que é hora de parar? A hora que acaba a cerveja, meus amigos. Aliás, hoje eu vou tomar aqui a cerveja Haller. Eu já falei dela. Depois vou deixar a descrição, vou deixar o link na descrição do vídeo. Ela é fabricada na cidade paulista de Socorro, do Circuito das Águas, paulista. É uma cerveja boa. Conheci ela pela primeira vez em Monte Verde. Depois, no bar do Renato, aqui perto de casa. Um bar raiz. O chamado também bar do PM, que é do Pinto Mole, só tem velho lá. E essa aqui foi uma oferta muito gentil do Carlos Eduardo. Então eu vou provar novamente a cerveja Haller. É uma cerveja honesta, não é? Boa, entrega o que promete, fim de papo, tá? Hoje eu vou começar a conversa falando de Sir Isaac Newton. Na época que para ser Sir tinha que ser Isaac Newton. Tá? O cara era matemático, o cara era físico, essas gatas estão... foi matemático, foi físico, astrônomo, teólogo, naturalista. O cara foi foda. Né? Então, na época, para ser Sir, tinha que ser Isaac Newton. Hoje não. Hoje o Mick Jagger é Sir Mick Jagger. Né? É que aquilo, meus amigos, quando não há a matéria-prima real, né, para se gravar um vulto na história, um grande vulto na história, tem que se fabricar esses grandes vultos, né? Tem que se criar os mitos. Quando a matéria-prima bruta, original, para um vulto se solidificar na história não existe, tem que se criar. As instituições elas têm que ser mantidas, alimentadas. Tá? Então, hoje, Mick Jagger é Sir. Né? Um pouco parecido com a Academia Brasileira de Letras. Né? Machado de Assis fundou a Academia Brasileira de Letras. Hoje, se não me engano, o Paulo Coelho é da Academia Brasileira de Letras, salvo engano, não sei, acho que sim. O Ivo Pitangui é da Academia Brasileira de Letras. O Gilberto Gil é da Academia Brasileira de Letras. Só se for das letras de música, né? Então, tem essas coisas, né? Por enquanto, por hora, só não deram o título de Sir e de Imortal, respectivamente, né? O Lula. Ainda bem, mas eu não duvido que eu vá morrer sem ver isso, né? Então, pelo menos, por hora, não deram o título de Sir Lula e nem Imortal Lula, não é? Mas não duvido. Mas ele ganhou aí uns tal dos diploma de doutor honoris causa, que não sei que porra é essa, né? Me parece que o doutor honoris causa deve ser uma espécie de um prêmio Nobel da Paz. O cara não tem que fazer porra nenhuma, prêmio Nobel da Paz. O que o cara fez? Não, fez nada, só não brigou, só não fez guerra. Né? Então me parece que é isso aí. Mas o Isaac Newton era foda. Astrônomo, matemático, físico. Ele criou, tem uma briga dele com Leibniz, sei lá, da criação do cálculo diferencial integral infinitesimal, mas parece que foi mesmo ele. Né? Inclusive na época minha de faculdade, eu xingava demais ele por ele ter criado essa bosta. Mas hoje, né, depois já fiz as pazes e etc. Tô de bem com Isaac Newton. Né? Ele criou as leis do movimento, né, aqui, e a lei da gravitação universal, que é onde vem aquela lenda, né, que não aconteceu, de que ele estava sentado embaixo da macieira, coçando o saco, caiu uma maçã na cabeça e ele criou, do nada, né, a lei da gravitação universal. Esse tipo de redução que se faz do gênio, né, feita pelo cidadão comum, pelo burro, é uma espécie de uma maneira do cara se consolar, do cara se conformar com a sua burrice. Né? Como quem quer dizer, se eu estivesse naquela macieira, caísse na minha cabeça, eu também teria formulado a lei da gravitação universal. Teria porra nenhuma, né, meu amigo? Então se reduz o gênio ao prosaico, né? Uma espécie de sei lá, autodefesa, não sei. Né? E claro que essa história não aconteceu, óbvio. Né? Ele viu realmente uma maçã cair, ele já estava pensando nessa coisa da gravidade, e ele se perguntou se essa mesma força que atrai a maçã para a Terra, ela teria influência na Lua, se não me engano, uma coisa assim. E aí ele pôs a mufa para queimar e criou a lei da
na gravitação universal, né? Mas o que é o mote do vídeo de hoje é a lei da inércia, a primeira lei da inércia, aquela que diz que todo corpo em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Vou tentar expandir. Todo corpo em repouso ou em movimento uniforme tende a permanecer nesse estado se uma força externa não vier alterar. Ou seja, se o cara está em repouso, ele só vai se pôr em movimento se uma força externa vier ali alterar esse estado dele. Se ele estiver em movimento uniforme, tá, ele também só vai deixar de sair desse movimento uniforme se alguma força alterar. Então, por exemplo, se eu estiver no sofá com uma caneca de cerveja na mão, né, a inércia ali, meu amigo, é imensa. Eu não vou me mexer, nenhum fator externo vai me mexer dali. Né? Só que um exemplo mais fácil para a gente entender isso aí, imagina você dentro de um ônibus, em pé, né, de um ônibus, um circular urbano. O ônibus estacionou, está parado, e você está parado junto com ele. De repente ele acelera. Você vai para trás. Por quê? Você estava parado, a tendência do seu corpo é ficar parado, então você vai para trás. Aí ele está acelerando, você entrou em movimento uniforme com ele também. Você está em movimento. A hora que ele breca, por que você vai para frente? Porque a tendência é você continuar em movimento. Então, basicamente, a lei da inércia é isso. Só que assim, a lei da inércia, meu amigo, ela pode ser aplicada à vida nossa. Né? A lei da inércia aplicada à nossa vida, ela muito bem poderia chamar a lei da rotina. Né? Nada muda na sua vida se uma força externa, se algum fato muito assim, nem muitas vezes até drástico, acontecer. Fala assim, mas eu não tenho uma vida parada. Do aspecto do movimento, eu também não. Eu levanto cedo. Só de ir e voltar para o trabalho, eu ando em média 8, 9, 10 km por dia. No trabalho eu me movimento também. Volto do trabalho, passo no mercado, chego em casa, faço a comida, sento no sofá. Dificilmente eu fico mais do que meia hora cá, estou sempre me mexendo. Então, eu estou em movimento. Mas esse meu movimento, ele é contínuo. Ele não muda. Ele é rotineiro, ele é rotina. Todo dia é a mesma coisa. Eu vou, eu volto, eu passo no mercado, fim de semana eu saio para andar. Ele não é parado do ponto de vista de deslocamento, mas ele é uma inércia do ponto de vista do hábito. Né? E aí você fica pensando, não gosto do meu emprego, tanto tempo no meu emprego, né? Como faz para romper com essa inércia? Ou o cara é mandado embora, tem que procurar outro, a inércia foi rompida, ou ele se põe a fazer algum curso para tentar uma nova colocação, mas tudo coisa que demanda muito tempo e muita energia. A inércia é difícil realmente de ser rompida. Ou então o cara está num relacionamento, né, um casamento que já não satisfaz mais a ele, e ele vai ficando, porque o trabalho que dá, né, separa e divide isso, e divide aquilo, né, muitas vezes é isso também, o cara vai ficando, o cara e a mulher também, né? Garanto que não é o meu caso, eu estou muito satisfeito no meu, mas existe essa inércia, né? Então a inércia você pode também estar em constante movimento, mas o movimento é rotineiro, sempre, 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 sempre. Então nesse aspecto, eu acho até que a inércia é uma força muito mais poderosa do que a gravidade. Dizem que a gravidade acho que é a força mais poderosa do universo. Eu não manjo muito de física, não. Mas a inércia aplicada à vida, eu acho que ela é muito mais poderosa. A inércia, né, essa incapacidade de mudar alguma coisa que está insatisfeito, para mim, ela parece uma espécie de um lodaçal, de uma areia movediça. Uma areia movediça de onde saem tentáculos assim, de um kraken e que segura você ali. Né? Eu tenho muito isso aí. Às vezes, para ir no mercado, sabe? Mas eu estou dizendo de mudanças assim maiores na vida. Mudar de emprego, mudar de um relacionamento, são mudanças maiores. Mas existem pequenos truques que você pode ter, para pequenos ardis, para enganar um pouco essa inércia de vez em quando. Pequenas mudanças ali naquele teu dia, que você escapa um pouquinho da inércia. Tá? Você não vai ter grandes mudanças, mas dá para você escapar. Um desses truques assim é você, por exemplo, aceitar o convite de um amigo para ir tomar com ele. Ou fazer esse convite. E nesse aspecto, meu amigo, eu faço uma meia-culpa aqui, né? Não sei como ainda, não sei como. Ainda tenho amigos que me convidam. Vem aqui em casa, vamos tomar uma aqui, não sei o quê. 95% das vezes eu declino.
Eu procrastino, eu boto obstáculos, não invento desculpa, não vou mentir para eles, né? Mas eu boto obstáculos. Não sei porque que eles continuam me chamando, né? Mas continuem. Sou muito agradecido que vocês continuem me chamando. Uma hora eu vou, né? Ou melhor, avisa lá que eu não vou, né? Mas uma hora eu vou. Por exemplo, o Ernesto, né? Não é o Arnesto, não. O Ernesto, ele convidou para o samba, ele mora no Brás. O Ernesto mora em Porto Ferreira e já me convidou para uns rocks lá na casa dele, né? Porto Ferreira não é tão longe daqui de onde eu moro, né? Só que implica em eu pegar um ônibus, passar algumas horas dentro do ônibus, um ambiente fechado, né, com gente, e eu já não estou muito. Só se eu tomar umas gotinhas de Rivotril. Aí eu vou, depois tem que descer na rodoviária, pegar. Coisa simples, mas que a inércia vai ficando. Mas um dia, Ernesto, eu vou, né, eu vou entrar de férias logo aqui, pegar uns 15 dias de férias. Semana que vem já começa, semana que vem, metade da semana que vem. Eu estou pensando seriamente. Me aguarde, né? Não estou prometendo, mas me aguarde. O Fernandão sempre me chama quando ele vem aqui em Menor. Quando ele vem, ele me chama, eu vou. Porque eu vou, dá para ir a pé, né? Se ele me chama para ir em Pitangueiras, aí já é mais complicado, né? Cai no mesmo caso. E eu tenho uma amiga que eu sempre chamo ela, né? A Fernanda. Essa está me devendo, né? Essa está me devendo. Mas o marido dela, pelo jeito, é pior que eu, nesse sentido. Para tirar o marido dela de casa, tem que ter uma alavanca do Arquimedes e o Hulk mexendo na outra ponta da alavanca. Tá? Mas é possível. E aconteceu agora, na quinta-feira, né? O Fabiano, né? O Fabiano, ele se conheceu pela internet, né? Esses blogs, etc. Ele escreve para blogs, ele tem um blog dele, ele tem 2 canais, um canal em que ele fala de quadrinho, e um outro canal onde ele enfoca relacionamentos, mais ligados ao universo gay, mas relacionamento é relacionamento, você pode expandir aquilo para os outros, guardados ali algumas diferenças, é óbvio, né? Ele tem vários livros publicados na Amazon, ou seja, ele é desenhista, ele desenha, tem um traço muito legal, ou seja, ele é multitalento, né? Ele só não tem um talento, que esse eu também não tenho, é saber ganhar dinheiro, né? De resto, a gente sabe fazer um monte de coisa. Mas também, meu amigo, eu e o Fabiano, né, apesar do contato nosso ser relativamente recente em relação a amigos mais antigos que eu tenho, nesse ponto ele parece que ele é muito parecido comigo, né? Ele também é uma pessoa que vive com pouco. Ele não tem grandes ambições, ele não quer carrões, ele não quer. Ele vive com pouco, né? Não sei se ele vive com pouco por ter se acostumado a viver com pouco, porque nunca conseguiu ganhar dinheiro, poderia ser meu caso, ou se realmente ele nunca foi atrás de ganhar muito dinheiro, porque ele se contenta com pouco, que eu acho que é o caso nosso, meu e dele. E aí a gente conversa muito pelo WhatsApp, enfim, a gente foi vamos combinar, não sei o quê. Ele caminha muito também, acho que ele sabe dirigir, mas não dirige, não tem carro, né? Largou a mão desse troço e ele anda muito. Então um dia desse ele falou assim, olha, vamos tomar uma ali, né? Ele caminha, ele passa por onde eu trabalho, né? Uma das possíveis rotas dele, e a gente vai tomar uma, beleza. Então, deu 5 horas, ele passou por lá, a gente foi, parou numa loja de conveniência, e ficou lá uma hora e meia, mais ou menos, né? Eu saio às 5, a gente deve ter chegado lá perto das 5h30, 7h30 eu estava em casa, então eu devo ter saído umas 7 lá, e a gente deve ter ficado uma hora e meia sentado ali, né? Eu tomei um latão, ele tomou lá um Malzebir, ele gosta mais da Malzebir. Na segunda rodada eu tomei outro latão, aí ele já foi de Coca-Cola, ele não bebe muito. E numa terceira rodada eu fui sozinho de um latão. E a gente ficou conversando da vida ali, né? Passava um carro, passava outro, um engarrafamento gigantesco na esquina em que a gente estava ali, né? Buzinando, um trombando no outro. Numa hora dessa eu agradeço demais eu não estar naquele lugar ali, eu saía correndo daquela bagunça. E a gente sentou ali, né? Conversou, falou da vida, acabou se conhecendo ali um pouco mais, demos algumas risadas, né? E a rotina, esse movimento contínuo, ele foi um pouco quebrado. Eu já não saí de casa e fui direto para casa, fazer comida, não. Eu parei no meio do caminho. Então, essa pequena quebra da rotina da inércia, né? Ela é saudável e é fácil. Só que não sei porquê, né? Eu, por exemplo, eu não faço sempre. Não é uma coisa tão fácil de fazer que depois que você faz, porra, semana que vem vou fazer de novo. Só que você pega e não faz, né? Mas foi muito bom a conversa, produtiva, divertida, engraçada, né? É sempre bom você conversar com pessoas
que são talentosos. Né? Isso é raro hoje em dia. Né? Pessoas que têm opiniões firmes, e não opinião de achaísmo, opinião baseada realmente em vivência. Né? Isso é cada vez mais raro. Então essa quebra de inércia, né, é muito fácil fazer. Claro, eu vou estar no meu emprego amanhã, mas dá para você romper esse pequeno, né, aquele movimento contínuo, dá uma paradinha ali, né, você parar o teu movimento contínuo é quebrar a inércia também, não é? E é isso. Né? Uma cerveja aqui, meus agradecimentos ao Fabiano, vamos fazer isso mais vezes, tá? E por hoje é isso aí, meus amigos.